Boa noite a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando presencialmente, remotamente também. Estamos aqui mais uma vez reunidos, em um seminário sobre reforma tributária, um tema que está super em voga, nesse ano de 2024. Tivemos, por fim, um desenvolvimento de textos legislativos, num sistema robusto, um novo sistema tributário, que, enfim, foi realmente desenvolvido nas duas casas do Congresso Nacional. Um seminário desenvolvido aqui junto da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, junto com o IDP, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Pesquisa e Ensino. Estamos aqui reunidos com os três palestrantes, ilustres palestrantes, Luana Polônia, Emerson e Bernardo. Bom, enfim, temos de fato um texto para debater, discutir, que são, no caso, a emenda 132, que foi, de fato, aprovada ainda no início desse ano, Terminamos o primeiro semestre de 2024 com a emenda 132 sendo aprovada em plena sexta-feira à noite. Tivemos o último ritual dela na Câmara dos Deputados, todos nós acompanhando, sexta-feira à noite, a aprovação lá da emenda 132, e passamos o julho esperando os dois projetos de lei complementar a serem enviados pelo Poder Executivo. Por fim, eles chegaram à casa, a casa iniciadora, no caso a Câmara dos Deputados, o PLP 68 e o PLP 108. O PLP 68 prosseguiu de forma mais substancial, prosseguiu o processo legislativo de forma mais adiantada, visto que ele realmente é considerado o coração da reforma tributária, como todos dizem, É realmente, ele coloca ali o famoso IVA dual, a versão brasileira do IVA. Aqui nós temos o IBS e o CBS, que nós conseguimos ajustar devido ao Pacto Federativo e a todas as dinâmicas relacionadas à forma de tributação entre os entes federativos e a União. Em virtude disso tudo, nós sabemos que 2025 aguarda um grande trabalho, tanto pela questão da compreensão melhor e dos ajustes políticos sobre o PLP 68, que deve ser aprovado semana que vem, minha gente? É essa a expectativa na Câmara, o grande finale dele. E o PLP 108, que vai ter a continuidade dele no Senado Federal. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui os nossos ilustres palestrantes que vão poder explorar um pouquinho mais esse cenário com a gente. Tenho aqui ao meu lado a Luana Polônia, cientista política e profissional de RIG, da RIG Stellantis. Temos aqui o Emerson Casale, mestre em administração e diretor na CBPI Produtividade Institucional. E ao meu lado, Bernardo Livramento, cientista político, co-head de análise política da Fato Inteligência Política. Todos os dois presidentes das casas, tanto Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, como Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disseram que nós tínhamos um texto possível, que estava longe de ser perfeito, mas que era o texto possível. Nós, aqui, analistas políticos, vamos nos debruçar mais uma vez sobre esse texto possível e sobre o que é o que foi isso tudo, quais foram os arranjos políticos para que esse texto, de fato, fosse deliberado e votado ainda em 2024. Então, dou a palavra agora, nesse momento, à Luana Polônia. Por favor, a palavra é sua. Obrigada pela introdução. Primeiramente, eu queria cumprimentar aqui meus colegas que vão debater esse tema comigo, também aqui os presentes online. Bom, eu vou começar rapidamente falando um pouco do cenário que nós temos hoje na indústria, que é o tema do qual eu domino. A indústria hoje ela tem um problema com a questão tributária muito grande. Você tem custos tributários muito altos. Então, a reforma tributária ela surge de um fator muito positivo visto pela indústria para a diminuição de todo esse custo tributário. A cadeia produtiva, de maneira geral, é muito longa, e hoje você precisa, a indústria ela é responsável por fazer a arrecadação por toda a cadeia. Isso gera uma pressão nos preços dos produtos, e também no capital de giro dessa indústria, porque você precisa contabilizar isso. Quando você passa a distribuir os tributos dentro da cadeia,
você, de certa forma, você diminui esse custo dentro da indústria, mas, por outro lado, também você acaba pressionando o restante da cadeia, que faz parte do processo. Durante a adaptação da reforma tributária, toda essa cadeia vai precisar se adaptar, mas eu acho que a gente tem uma perspectiva muito boa nesse sentido. Então, em longo prazo, a gente vê isso como muito positivo. O split payment, né, promete aí ajudar durante todo esse processo. Mas a gente vai muito além dessa questão do preço, da arrecadação tributária. Hoje a gente tem no Brasil um problema de competitividade estrutural da indústria. Então, se a gente pensa na competitividade de maneira geral, ela é a soma da competitividade empresarial, a soma da competitividade setorial. Então, por exemplo, falando aqui do caso da indústria da qual eu tenho domínio, é o setor automotivo. Então, a gente trabalha isso de maneira conjunta, não só a Stellantis, mas trabalhamos com toda a cadeia do setor automotivo e temos a competitividade estrutural do país. E o que é isso? É o custo logístico, isso entra também o custo tributário, o custo trabalhista, então tudo isso faz parte da competitividade da indústria do país. A reforma tributária, ela entra como um fator para ajudar a melhorar a competitividade estrutural do país, mas ela não é um fator decisivo para diminuir o que a gente chama de custo Brasil, que é o custo que coloca a nossa indústria competitiva com a indústria de fora. Então, para a gente ter uma cadeia industrial, uma produção industrial que seja possível, que seja sustentável, a gente tem que pensar em longo prazo na diminuição desse custo Brasil para a nossa indústria. Bom, e a reforma tributária entra aí como um caminhar, um passo que a gente dá para melhorar a nossa competitividade estrutural, mas lembrando que não é apenas isso que vai melhorar e que vai definir o nosso custo Brasil, diminuir o nosso custo Brasil e nos mostrar competitivos diante das indústrias fora. Por exemplo, a Stellantis como uma empresa global, esse é um fato que a gente vê constantemente, a gente analisa constantemente, os nossos globais analisam constantemente para dizer, olha, será que vale a pena produzir no Brasil? Né? Será que a gente desenvolver a nossa cadeia produtiva, ela é boa ou trazer isso de fora? E a gente acaba vendo consequências disso hoje, por exemplo, com o aumento da importação de veículos elétricos. Você não tem uma indústria hoje que produz veículos puramente elétricos no Brasil, e você vê um aumento da importação. Óbvio, o mercado pede, é requisito do consumidor, mas a gente precisa pensar também na nossa indústria nacional. Então, o que fazer para produzir isso aqui? O que fazer para melhorar a competitividade na nossa indústria? Porque a cadeia é longa, a quantidade de empregos é relevante, a quantidade de investimentos, tivemos esse ano 130 bilhões anunciados de investimento da indústria automotiva no país, então imagino que isso seja um fator relevante a ser considerado. Então, são muitas questões, né? A gente fala de reforma tributária como um passo relevante para melhorar, mas esse não é um fator único dentro do nosso cenário hoje de Brasil. E aí, enfim, outro ponto que eu acho relevante trazer aqui para vocês, um fato importante, é que a reforma tributária também chega como uma expectativa de diminuição de custos de pessoas. Hoje a indústria ela gasta cerca de 5 bilhões só para manter uma estrutura para cuidar do nosso tributário, com pessoas, com escritórios, com sistemas. Então, você também tem uma expectativa positiva dessa competitividade. 5 bilhões que poderiam ser investidos em pesquisa, desenvolvimento de pessoas, que a gente, inclusive, estava comentando um pouco antes aqui, que é um problema hoje do nosso setor, não só automotivo, como setor industrial como um todo. Bom, essas são boas expectativas, mas eu acho que temos que nos atentar que a reforma tributária ela não é um fator definidor em si da melhoria de ambiente competitivo das empresas, nós precisamos levar em consideração outras questões. E, por fim, eu gostaria também de trazer que é importante você ter uma segurança jurídica durante todo esse processo, porque a gente tem um processo de discussão muito longo, você tem definido um processo de transição, mas aqui eu acho que a gente tem um problema, porque o jogo ele é mudado durante a partida, né? E isso também nos coloca numa posição complicada frente à nossa indústria externa.
E, enfim, acho que era isso que eu tinha para falar sobre esse processo de reforma tributária. Temos uma expectativa muito boa com relação à semana que vem. Eu acho que nós teremos, sim, um texto finalizado, graças a Deus, até o fim do ano. Por favor, né? Já deixa aqui o apelo para o nosso presidente Lira. E também teremos no próximo ano que trabalhar no comitê gestor. O Braga colocou ali uma parte do texto dele para se ter um comitê gestor para trabalhar a questão sistêmica, uma parte mais administrativa. Então, você já tem ali uma autorização, digamos assim, para que esse comitê gestor comece a trabalhar nos sistemas ao longo do prazo, mas esse também é um tema que vai tomar parte da nossa agenda para ficarmos de olho no próximo ano. É isso que eu tinha de contribuição. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, então, muito obrigada, Luana, pela exposição. Acho que é um panorama geral sobre as expectativas e os desafios, né? A tributária, ela avança em muitos aspectos, mas ela também nos faz pensar, repensar sobre alguns problemas estruturais do Brasil que a gente ainda vai ter que enfrentar, que a tributária novamente nos chama, nos impõe a enfrentar como Estado, né? São questões de Estado, inclusive. O sistema tributário novo, ele vai ajudar, mas ele sozinho também não resolve, né? Existem realmente questões estruturais aí de Estado. Olha, eu vou dar encaminhamento, então, às questões. Agora eu dou a palavra ao senhor Emerson Casale, desculpa, Emerson, confundindo o seu nome aqui, que vai falar um pouquinho, bastante, porque ele acompanha há décadas a questão tributária com muita expectativa, e por fim, em um ano só, a gente teve textos, né, Emerson? Então, tenho certeza que você vai falar muito sobre acordos, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Vou começar cumprimentando aqui a Raquel, a Luana, o Bernardo. Queria também cumprimentar aqui nosso presidente Jean, nosso vice-presidente Faê, na pessoa deles cumprimentar todos os profissionais de RIG, né, que se dedicam a isso, a construir um ambiente melhor de negócio, não só de negócio, mas uma sociedade melhor. E também cumprimentar aqui a Wanda e, na pessoa dela, toda a equipe brilhante aí da Abrig, toda a equipe que dá suporte aqui. Enfim, cumprimentar também todos que estão assistindo aqui o debate. Eu vou falar de uma forma mais geral da reforma, né? Assim, essa reforma, como você disse, eu acompanho, eu diria, uma década, desde 2015, né? E ela teve muita dificuldade de avançar porque ela tinha um problema. A indústria tinha muito problema na parte tributária, uma complexidade louca, uma carga tributária absurda, e os serviços tinham algo que era muito mais simples, até o regime cumulativo ele é relativamente simples na operação, você paga uma guia, acabou, né? E uma carga tributária bem menor, com ISS, enfim. E disso daqui vinha uma solução sempre, desde o PIS/COFINS, depois as outras, que era simplesmente, olha, vamos melhorar esse sistema, simplificar tudo e todo mundo paga a mesma alíquota. Só que todo mundo paga a mesma alíquota significa que vai baixar muito para uns e vai aumentar muito para outros, né? E disso daí veio toda a confusão ao longo dos últimos 10 anos, mas eu diria assim, que até o ano passado, né, até 2022, ainda tinha muito essa discussão. Então, por exemplo, a gente trabalha com o setor de educação. Dizer para o setor de educação que tem uma carga em torno de 10%, que ele vai para 20 e poucos por cento, era inaceitável, né? Então, eu acho que na hora que toda essa perfeição técnica teve que se moldar a realidade política, a realidade da estrutura econômica do país, etc., aí, na hora que flexibilizou, eu acho que aí a reforma andou. Então, basicamente, a partir dali, eu acho que teve um papel importante dos presidentes, do próprio presidente Lira, no sentido até de forçar uma certa flexibilização, né? Então, isso aconteceu. E daí a reforma andou, e eu diria que hoje a gente tem uma reforma muito, muito boa, tá? Assim, e tem alguns pontos de atenção, a gente vai comentar aqui. Bom, a reforma, ela traz uma simplificação absurda do sistema tributário, mas é completamente absurdo esse número, 5 bilhões de gente tentando interpretar um litígio louco, né, um litígio trilionário, enfim, em cima dos impostos. Ela simplifica muito, a legislação muito mais simples, um modelo único, muito mais simples, né, e ela
traz também muito mais transparência de carga. Às vezes eu vi bastante, tem muita gente até no setor de serviços que a gente acompanha, que achava que tinha uma carga pequenininha. Meu ISS é esse, meu PIS/COFINS é esse. Mas, na verdade, você tem um monte de resíduo tributário que vem ao longo da cadeia, aí tem uma mudança da fórmula de cálculo que passa a ser por fora. Tem várias questões onde a alíquota do seu imposto, aquela guia que você paga, não é a carga tributária que tem no seu serviço, é muito mais, né? Então, essa é uma discussão complexa, bastante técnica, muita gente teve dificuldade de entender. A mudança do modelo cumulativo para o não cumulativo exige outro tipo de análise. Então, assim, isso dificulta muito a própria discussão da reforma, né? E eu diria ainda, além da simplificação e tudo isso, eu acho que a competitividade, ela tem um ganho enorme com a reforma, a competitividade das empresas brasileiras. Eu diria, é como se fosse, tá aqui, o carro da Fiat, se for para exportar, ele já sai com 50 quilos a mais de peso, enquanto o carro lá de fora está sem esse peso. Na hora que vem competir no Brasil, o de lá vem sem o peso, e ela compete aqui com 50 quilos a mais de peso. O que é isso? Um monte de resíduo acumulado ao longo da cadeia. Na hora de exportar, você não pega esse crédito todo de volta. Agora não, agora o modelo é como se você tirasse 50 quilos. Então, tanto o produto que vem de fora quanto o produto nacional, que vem de fora quanto na hora de você exportar, o ganho de competitividade é na veia. Fora a redução de custos, né, que foi colocado aqui, todo esse custo desse sistema tributário para as empresas, né? E tem mais um ponto que é muito interessante, um ponto positivo, é que você desonera de fato os investimentos. Antes você comprava máquinas, etc., até você pegar parte daqueles tributos de volta era aos poucos. Agora é na vez, você comprou, você tem o crédito, e aí com isso você estimula muito a parte de investimentos, tá? Bom, isso daí eu acho que a reforma então tem um ganho muito grande, tem pontos de atenção, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Como eu disse, a reforma, aliás, como a gente diz, a reforma é um cobertor curto, né? Então, assim, puxou para um lado, descobriu o outro, não tem jeito, né? Então, muitos setores vão ter um ganho significativo com a reforma e muitos setores vão ter perdas significativas, tá? Então, diante disso daqui, você vai ter uma readequação de muita coisa, tá? Então, essa variação, ela ocorre não só entre setores, mas às vezes dentro dos setores. Então, deixa eu dar um exemplo. Se você tem uma empresa no lucro presumido, hoje ela tem 3,65 de PIS/COFINS e mais um resíduo. A outra tem 9,25 e um pouquinho de resíduo. A de lucro real, a diferença é grande. Chegou a CBS, acabou isso daqui. Então, assim, você começa a rever o seu próprio modelo tributário, tá? Agora, você tem situações, isso daí foi uma coisa que a gente tentou chamar muito a atenção. Como os serviços são menos tributados, então eu vou dizer o seguinte, por hipótese aqui, um salão de cabeleireiro, que foi uma das discussões agora. Então, um salão de cabeleireiro no Simples, ele vai ter uma carga ali, se ele fatura uns 200 mil, de uns 7, 8% de IBS e CBS. Um salão de cabeleireiro, se ele crescer e tiver que sair do Simples, ele vai para 26,5%. Então, você cria uma distorção nisso daqui absurda. Qual a carga dele hoje, desse outro? Depende, está no lucro presumido ou não está, vai ser uns 15, vai ser uns 18, vai subir muito. Qual salão de cabeleireiro vai sair do Simples? Nenhum, nunca mais, né? Então, assim, e fora que no Simples você ainda tem folha desonerada, você tem outras vantagens, né? Então, ou seja, ocorreram algumas situações onde você vai ter distorções concorrenciais bem críticas. Eu digo isso, por exemplo, no caso de alguns serviços que não estão entre os contemplados, tá? Então, esse é o tipo de situação. E outro ponto de atenção que eu vejo é a questão do desenvolvimento regional, né? Assim, isso foi um tema eu acho que muito pouco explorado nas discussões da reforma. A reforma foi muito técnica do ponto de vista tributário, mas na parte do desenvolvimento regional foi basicamente o seguinte: não, eu quero mudar o modelo. Eu não gosto de incentivo fiscal, vou sair do modelo de incentivo fiscal, que tem um mundo de disfunções, a gente sabe que tem, e vou para o modelo de, em vez de ser um gasto tributário, que é o chamado incentivo fiscal, vai ser um gasto orçamentário. Vocês vão ter dinheiro de Fundo de Desenvolvimento Regional
para dar para aquelas empresas que se instalarem nos seus estados. Mas é assim, é orçamento. Então, assim, cada sapato que eu fizer na Bahia, a Bahia me prometeu que vai dar R$5 para tirar o delta de competitividade de produzir lá, né? Então, aí é muito difícil para uma empresa, digamos assim, sustentar o investimento em cima de uma promessa de orçamento, né? Uma coisa muito complexa. Então, assim, a gente vê, esse é um ponto de atenção da reforma, a possibilidade de você ter, de fato, até uma reconcentração industrial, né? Essa indústria que vai ser muito mais automatizada, demandar muito mais serviços tecnológicos, menos gente no chão de fábrica, ela vai estar mais, sei lá, perto de São Paulo mesmo, que é onde vai ter essa capacidade de atender melhor, onde, de fato, vai ser muito difícil você não ter um processo de reconcentração da indústria, tá? Então, é uma discussão complexa e que eu acho que foi pouco enfrentada, mas, enfim, o ganho geral da reforma, ele é muito grande, né? E aí, só para fechar os meus comentários, eu diria assim, na parte dos desafios de implantação da reforma, né? A gente percebe as empresas, todo mundo muito preocupado, como é que vai ser essa transição. Poxa, mas eu vou ter um aumento de preço, como é que eu passo esse aumento de preço para o meu contratante, né? Como é que isso vai funcionar, né? Como é que vai ser esse negócio do crédito, assim, tem muita insegurança, essa transição longa e tal. Eu diria, assim, a minha expectativa, primeiro, é que essa é uma reforma que ela é moderna até do ponto de vista da tecnologia, então é tudo muito integrado, é tudo muito automático. Você comprou alguma coisa, automaticamente você paga aquilo com imposto, automaticamente aquilo vira um crédito para você. Ponto. Acabou. E na hora que você vender, aquilo vai ser descontado e vai ser tudo. O modelo é muito automático, igual a gente está vendo hoje no imposto de renda, o nosso imposto de renda já vem com o que a gente consumiu, só que isso num sistema muito mais automático, né? Realmente, eu acho que isso vai acontecer, né? Eu acho também que todo mundo vai entender melhor um pouco a reforma. Tem muita gente reclamando da reforma e que está tendo um ganho muito grande com a reforma. Assim, tem de tudo, gente. E eu nem diria que é por má fé, é por desconhecimento. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um serviço no meio da cadeia, ele tem uma carga ali de uns 15%, se calcular direitinho com resíduo, ou tem 18, 19 e vai para 26,5%, está todo mundo gritando. Primeiro, o cara acha que ele paga, na verdade, só 5 de ISS e 3,65 de PIS/COFINS, que é só 8, não é. Aí já é uns 15, já está errada a conta aqui. Ele acha que vai de 8 para 26,5. É de 15, 18 para 26,5. Só que isso daqui tudo era um peso na hora de contratar ele. Na hora que a reforma transforma tudo isso daqui em crédito, até aumenta, mas tudo vira crédito. Quando tudo vira crédito, é como se aquele peso de te contratar deixasse de existir. Porque, até é uma coisa muito interessante, a gente não vê muita gente dominando isso, mas você tem muito crédito, pouco crédito, se é bom, é ruim, não sei o que, não faz a menor diferença. Quando você tem, já numa reforma dessa, uma carga definida, você tem que pagar 26,5% de imposto. Está definido, é 26,5%. Se você contratar muita coisa, você vai adiantar o pagamento desses seus 26,5%, de uma boa parte disso daqui. Então, o crédito é como se fosse um adiantamento do pagamento do imposto. Aí eu pago só o restante que eu não paguei. Se eu contratar pouca coisa, eu adianto pouco e pago muito na guia depois. Mas eu sempre paguei, é indiferente, eu sempre vou pagar, minha carga já está definida, né? Então, esse tipo de coisa faz com que contratar ao longo da cadeia fique mais barato. Porque hoje o ISS é um dinheiro jogado fora, é um imposto cumulativo, é um resíduo, né? O PIS/COFINS ali, pouca gente aproveita crédito de PIS/COFINS. Então, tudo isso, gente, aumenta, mas diminui. Se você perguntar, mas se você está satisfeito que você vai pagar mais, ou se meu cliente for aproveitar integralmente o crédito, estou satisfeito. Eu só preciso ajustar o preço com ele. Esse é que vai ser o desafio, né, ao longo do tempo. Mas, e aí eu diria isso, assim, por exemplo, muita gente do setor de serviço, pode ser alguém da área de TI, pode ser de segurança, não sei o que, dizendo assim, meu Deus do céu, agora eu vou aumentar 20% da minha carga. Não é 20%, e segundo, vai aumentar, mas
vai ficar mais barato te contratar. Vai sair esse peso. Né? Então, isso depois a gente discute com um pouquinho mais de detalhe isso, mas eu acho que aos poucos, como é uma transição longa, aos poucos as pessoas vão entender. Em 2027, quando tiver a saída do PIS/COFINS, entrada da CBS, aí todo mundo vai entender como é que é isso de débito e crédito. Aí começa a ajustar os preços ali. Olha, realmente, olha, você vai pagar um pouquinho mais aqui, mas você vai receber tudo. Aí depois, até 2034, aí todo mundo começa a entender, e lá no final todo mundo já entendeu. E aquela preocupação, como é que eu vou falar para o meu fornecedor que ele vai, para o meu contratante, que ele vai pagar mais, mas vai ser bom para ele? Não se preocupe, seu contratante vai ter que falar a mesma coisa para o contratante dele. Então vai ter que todo mundo entender como é que é essa história. Né? Então, assim, acaba que você tem um processo aí na implantação, eu acho que vai ser um processo mais simples do que está sendo pensado pelo grau de automação. Essas adequações vão ser muito naturais de preço, né? Enfim, e aí a gente vai começando a entender esses reflexos concorrenciais também que vão acontecer. Tá? E é isso, assim, eu acho que uma visão rapidinha dessa reforma tão complexa, mas eu acho que com um ganho, assim, eu brinco porque eu passei 8 anos resistindo à reforma justamente para muitos serviços não perderem tanto. Alguns vão perder, mas muitos não vão. Então a reforma ficou bem mais equilibrada. E hoje eu acho que a reforma realmente é muito boa. Obrigada, Emerson. E é importante ouvir justamente você que acompanhou justamente um setor que é especialmente complexo, que realmente revelou questões muito, muito difíceis de serem resolvidas na reforma tributária, que é o setor de serviços, né? Realmente, assim, desde o início, o setor que mais foi... Perdão, gente. Agora sim? Ele tá. Obrigada. Oi. Agora sim? Perdão, gente, problemas técnicos aqui. Ao vivo, é isso. Mas o Emerson tocou num ponto que é realmente muito interessante, porque assim, o setor de serviços foi realmente o mais complexo de se compreender como que a reforma tributária poderia se adequar às complexidades, às particularidades do setor de serviços, porque realmente são cadeias de fornecedores de diversos produtos, de diversas searas ali, de serviços e produtos misturados, assim, e operações logísticas de serviços, tudo junto, misturado ali, e que realmente num sistema tributário não é fácil lidar, né? Antes a gente respondia com acumulatividade, que nunca foi boa, na verdade, mas que todo mundo já conhecia. E esse desconhecido, naturalmente, há uma resistência, né? E esse sistema de creditamento, a gente observou desde o início que havia uma resistência por Ninguém acreditava que realmente ia ser possível um sistema de creditamento automático, né, pela proposta do split payment, que vai ser implantada e que vai permitir essa operacionalização pelo sistema de creditamento automático. E que a gente acredita que, por conta disso, vai mitigar, em grande parte, a sonegação e a dificuldade, de fato, inclusive, do próprio cumprimento das obrigações acessórias e principais, né? Fique à vontade, Emerson. Desculpa, gente, só um pontinho que é muito importante. Na análise da reforma, é muito interessante essa mudança para o modelo de valor agregado, porque todo mundo olha isso, minha carga subiu ou desceu, tá? Só que tem uma mudança fundamental. A mudança fundamental é quem é o meu cliente. Essa é a pergunta mais importante. Se o meu cliente, eu tinha 15 de carga, fui para 26,5. Se o meu cliente vai aproveitar o crédito, excelente. Se o meu cliente não aproveita crédito, eu dei o exemplo do consumidor final, aí é aumento na veia. Então, assim, aí você passa a analisar de uma forma diferente. O mais importante não é se você tem mais carga ou menos carga, quem é o seu cliente. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente explorou prestadores de serviços que estavam com o sistema bancário, discutiu com o pessoal de bancos, seria legal que eles aproveitassem crédito, porque senão, se não aproveitasse, o que ia acontecer? Ia ficar mais caro.
No caso, ali para o próprio banco, porque o banco não ia aproveitar crédito. Agora que o banco aproveita crédito, pode subir, porque ele aproveita crédito. Então, isso daí mostra uma diferença e o quanto o setor de serviço é complexo. Porque às vezes você tem um prestador de serviço que presta serviço para pessoa física, pessoa jurídica, tem de tudo, enfim. Exatamente. E alguns setores em especial, como o senhor destacou, né? Assim, o pessoal de TI também teve de consumidor final e de meio de cadeia, exatamente. E alguns pontos que vocês dois, né, tanto Luana quanto Emerson também destacaram, que essa questão da cumulatividade, como que ela impacta na capacidade de competitividade, tanto da indústria pesada quanto do setor de serviços, né? E isso, enfim, isso é uma questão de cadeia, e tanto para a indústria e serviços nacional quanto internacional. O que a gente pretende aqui é desenvolver o país, né? Se uma empresa cresce e é capaz de vender tanto nacional quanto internacionalmente, isso é incrível. E o que a gente quer ver com a reforma tributária é ela oportunizar que as empresas cresçam e possam poder ter essas opções, né? Mas o senhor revelou uma coisa muito interessante também, né? Que é esse pulo do simples para sair do simples, né? Talvez seja uma coisa interessante que a gente vai ver realmente só depois da transição, como que vai ser aí, se esse efeito tributário da saída do simples, como que o empreendedor vai realmente sentir e manejar isso, se ele vai manter, se ele vai segurar o desenvolvimento do negócio dele, se ele vai criar um outro empreendimento, enfim, com outro CNPJ, vamos ver, entendeu? Outro CNPJ. Eles vão achar alternativas, porque eles têm que achar alternativas, é isso que é empreender também, enfim, é isso, dentro da legalidade é isso mesmo, né? É isso que é possível, enfim. Vamos, então, finalizar aqui com o Bernardo, que vai... Agora a gente discutiu muito elementos técnicos, né, sobre setores específicos, sobre como que a reforma tributária, de fato, ela vai impactar de formas muito distintas e muito complexas, vários setores, não é à toa que ela foi tão difícil de ser realmente colocada, né, no Congresso Nacional, não é à toa que há décadas a gente tenta realmente colocar um texto, enfim, ele veio, né, os textos vieram, e o Bernardo, ele vai finalizar a nossa exposição aqui com uma análise mais política, né? A gente sai um pouco da tecnicidade do texto da reforma tributária, em especial do PLP 68, que é o coração do IBS e da CBS, e a gente vai aí para os meandros da análise política, que é quando a técnica encontra a política, e aí a gente faz o que os presidentes da casa disseram, né? O texto é o que foi possível de acordo com os arranjos políticos que foram construídos nas casas. Fique à vontade, Bernardo, a fala é sua. Bom, primeiro cumprimentar a presidência da Briga aqui em nome do Jean Castro, também a vice-presidência em nome do Eduardo Fayet, meus colegas aqui de mesa, o Luana e Emerson, dois craques aqui tratando de temas bastante técnicos, e a Raquel fazendo aqui com brilhantismo a mediação do papo. Também queria cumprimentar os alunos que hoje estão aí para pegar o certificado do curso que fizeram, junto da Briga, e as pessoas que nos acompanham aí de maneira virtual. Queria puxar logo o primeiro gancho que o Emerson trouxe, que era em relação à questão política, né? Vocês são muito jovens, vocês não vão se lembrar, mas a reforma tributária ela é discutida há quase 40 anos, né? Então a gente tem não é um tema de agora, é um tema de enorme, extrema dificuldade política. O próprio Emerson comentou que acompanha desde 2015, e eu acho que é interessante a gente buscar entender por que ela veio agora, né? O que aconteceu para a gente conseguir realmente discutir. Obviamente que a resistência do setor de serviços é muito importante, é uma maneira de entender um pouco dessa resistência, mas olhando para lideranças parlamentares, para o próprio governo, eu acho que é legal a gente dar um step back, entender da onde a gente vem, para saber por que a reforma tributária está onde está hoje. Quando a gente fala de agenda política, de agenda de temas políticos, tem alguns temas que eles se impõem, né, no nosso país. Tem alguns temas que eles sempre estão aí. Um deles, posso citar para vocês, a Previdência. A Previdência, a gente fez uma reforma em 2019, e hoje se fala em problema de Previdência, que a Previdência cresce muito, que o problema demográfico é grande, etc. E por aí vai. Então tem alguns temas que eles até não têm muita necessidade de serem colocados por políticos. Se vocês lembrarem da campanha de 2022 ou de 2018, vocês não vão se lembrar de nenhuma discussão sobre a reforma da Previdência. Na verdade, os candidatos à presidência, eles fugiam um pouco desse tema justamente para não tratarem disso. E a reforma tributária, por óbvio, é um desses temas, né? Então, quando você tem qualquer presidente que chega, qualquer governo que chega, e os técnicos que a gente tem em Brasília,
não estou falando só de técnicos de governo, mas técnicos de legislativo, quadro do qual a Raquel faz parte, com muito brilhantismo também, a gente está falando de técnicos que sabem desses problemas, que olham os números, que entendem essa agenda, né? E essa agenda, ela se impõe. Acho que esse é o primeiro fato. Quando você tem, voltando ali para o governo Temer, você tinha uma série de reformas que estavam na agenda política, que estavam na agenda também de atores econômicos, né? Então, a própria, não só a reforma da Previdência, que não foi possível de ser feita naquele mandato, mas as próprias reformas fiscais, aqui eu falando de teto de gastos, reforma tributária estava na pauta, reforma administrativa e reforma trabalhista, que foi a possível de ser feita naquele momento, né? Dado o exíguo tempo ali que se tinha para discutir esses temas. Então, veja, lá atrás a gente já tinha uma agenda bastante cheia, bastante recheada na questão reformista de um governo. Olhando para o governo Bolsonaro, de novo, a gente tem a imposição da reforma tributária. A reforma tributária ela era um questionamento constante de mercado real e também de mercado financeiro sobre a possibilidade de ser votada, sobre a possibilidade de andar, sempre aquela análise, né, PEC 45 ou PEC 110, qual que vai, aí a disputa de vaidades entre as casas, porque o Senado queria 110, que era dele, a Câmara queria 45, que era a dela. Então, assim, acho que dá para entender, e aí o governo Bolsonaro consegue fazer a reforma da Previdência, né? Gasta, entre aspas, o ano de 2019 inteiro para conseguir fazer a reforma da Previdência, que era um tema que se impunha com muito mais força do que a reforma tributária, apesar de ser um consenso a dificuldade e o caos que é o sistema tributário brasileiro atual, o quanto ele está defasado em relação a sistemas de outros países. Então, veja, a gente está falando de reforma tributária que tem caminhado em governos, assim, todos os governos eles olham para esse tema, todos os ministros da Fazenda olham para esse tema, os ministros do Planejamento olham para esse tema, a Receita Federal também sempre coloca esse tema, e por que a gente conseguiu olhar para isso em 2023? Acho que é fundamental a gente entender só o background do cenário político, para entender por que esse tema entrou na agenda, por que ele virou o número 1, né, do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e por aí vai. Quando o Lula vence a eleição de 2022, a gente teve um fenômeno muito particular, que foi a assunção de um governo sem efetivamente ter a passagem de faixa, né? Então acaba a eleição, o governo Lula praticamente já começa a se articular em Brasília, né? A gente já tem a vinda de Wellington Dias, Geraldo Alckmin, de nomes importantes para Brasília para articular uma PEC de transição, né? Que seria uma PEC que basicamente iria balizar ali todos os gastos do governo, etc. E teve essa organização do governo. A partir do momento que eles se colocam na cadeira, após a aprovação da PEC da transição, e eles realmente viram, né, estão no cargo deles, são empossados, ministros, etc. Essa agenda política que eu estou comentando, que é uma agenda política de anos, que entra reforma administrativa, que de novo entra a Previdência, que acho que vai ficar entrando constantemente a Previdência, e a reforma tributária. Quando esse governo olha para isso, olha assim, eu não tenho muita condição, vamos pensar com a cabeça deles um pouco, né, fazer um exercício de empatia aqui. Não é um governo que tem muita condição de mexer na Previdência, né, dado que a gente teve uma reforma em 2019. Dada a agenda que esse governo também colocou em campanha e a narrativa que se impôs, etc., não é possível de você colocar para a sociedade um debate em relação à Previdência de novo, né? Dado que o adversário político já tinha feito em 2019. Então, não faz sentido. Quando você olha para a reforma administrativa, é muito difícil de você mexer com o servidor público sendo Lula e sendo o Partido dos Trabalhadores, né? Dado o histórico de apoio de diversas associações, sindicatos, etc., de servidores públicos, várias categorias que apoiam esse governo. Então, é muito difícil de você colocar essa agenda. O que sobra, né? O que você fala assim, vamos fazer alguma coisa para deixar um legado, para impactar? Qual vai ser a grande discussão do governo, né? Não dá para a gente viver também de PL do CARF, de PL dos fundos exclusivos. Obviamente que isso é importante, é uma agenda até um pouco mais micro, mas não dá para viver disso, né? Em termos de legado de governo. Então, acho que a reforma tributária ela se impôs para o governo, olhando para o executivo, e quando você faz essa intersecção de qual é a agenda possível para o governo, e você olha para o Congresso Nacional, o que o Congresso Nacional apoiaria, né? Quais são as pautas que o consenso seria razoavelmente possível entre o governo e o Congresso Nacional mais conservador, acho que a reforma tributária se impõe, né? E a reforma tributária do consumo foi até uma vitória de Ministério da Fazenda, até de algumas alas mais que pensam o governo de forma estratégica, como o SRI, Casa Civil, em detrimento da reforma da renda, por exemplo, que faria muito mais sentido do ponto de vista de um discurso mais político, mais politizado, de alas do governo e de alas do próprio partido do governo, né? Então, acho que
importante a gente entender de onde viemos, né, para sacar assim, por que aconteceu a reforma tributária, por que a PEC 45 andou, né? E aí depois a gente vai para o legislativo. A gente vê dois presidentes num novo momento, né? Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, ambos tiveram presidências relativamente marcantes durante o governo Bolsonaro, retornam à presidência, né? Se reelegem numa nova legislatura, sem a possibilidade de ter uma nova eleição, de ficarem para 2025. Então, a necessidade de um legado político deles também acaba sendo um fator bastante relevante. Acabam sendo atores relevantes, né? E pelo fato de o governo não conseguir discutir uma reforma administrativa, e olha que o Arthur Lira tenta discutir reforma administrativa incansavelmente, e a dificuldade do governo, assim, a impossibilidade do governo falar de reforma previdenciária, faz com que a agenda estrutural possível de ser discutida seja a reforma tributária, né? E aí começa o jogo dentro do legislativo, acho que para não me estender aqui, fazer essa primeira intervenção, não vou me aprofundar muito, mas aí começa o jogo interno do legislativo de você começar a buscar acordos. E no Brasil, obviamente que a gente tem todos os setores, acho que os setores foram muito importantes para você construir esse consenso. Essas falas que a Luana e o Emerson trouxeram em relação a falar assim, olha, a reforma é muito boa, a reforma melhora muito, mas a gente tem que ter pontos de atenção. Acho que é relativamente consensual todos os setores, todo evento que você vai, de qualquer associação, de qualquer setor, você vai ouvir isso. Vai falar, não, a gente concorda com a reforma, o macro é bom, acerta muita coisa, mas a gente tem um problema com o imposto seletivo. Não sei, algumas indústrias falam dessa forma. Então, acho que mais do que a construção com os setores, que foi super importante, mas no Brasil a gente tinha uma dificuldade muito latente na questão federativa. Né? Então você tinha muitos conflitos federativos em relação a decisões da reforma. E aí eu queria só chamar a atenção para o método que o presidente Arthur Lira usou para encaminhar as questões na Câmara. Né? Ele teve a criatividade da criação dos grupos de trabalho, né? O grupo de trabalho ele não é previsto no regimento, não é comum, a gente não vê grupo de trabalho, a gente não viu grupo de trabalho em nenhuma reforma que a gente fez, por exemplo, e nesse caso de Arthur Lira, a gente teve grupos de trabalho para discutir a reforma tributária. Por que isso é importante? Eu acho que o que aconteceu ali? Qual é o fenômeno que está por trás? Primeiro, um controle do presidente Arthur nos membros, né? E aí ele conseguiu fazer um equilíbrio na questão federativa, por exemplo, colocar membros de São Paulo, porque se São Paulo não tivesse na reforma, se São Paulo não fosse atendido na reforma, a Raquel está concordando que trabalha com o deputado de São Paulo, não existiria reforma. Né? Se você não tivesse minimamente um sinal verde do governador de São Paulo, de Tarcísio, você não teria uma reforma. Se você não conseguisse contemplar as demandas da Zona Franca de Manaus, dos parlamentares amazonenses, você não teria uma reforma. E acho que a composição que o presidente Arthur Lira fez em relação aos grupos de trabalho foi muito habilidosa nesse sentido. Além de, claro, também colocar nomes muito, assim, agenda holders, que a gente chama, né? Então, deputados e senadores que têm esse conhecimento, que têm essa capacidade de tocar esses temas. Estou falando aqui do deputado Reginaldo Lopes, do PT, estou falando aqui do próprio Agnaldo Ribeiro, estou falando aqui do Raul, também voltou à Câmara dos Deputados. Então, acho que para ficar aí, não aprofundar tanto, mas acho que tiveram algumas questões pontuais de articulação política e também desse cenário que eu trouxe em relação a governos, de forma geral, que fizeram com que a reforma finalmente fosse destravada, que a gente chegasse na sua aprovação em 2023, depois o PLPs em 2024, o primeiro PLP, né, o 68, e a gente provavelmente vai ter o 108 em breve, no ano que vem, e as leis ordinárias que depois vão estar aí sob os cuidados de Hugo Mota, provavelmente na presidência da Câmara, e de Davi Alcolumbre, provavelmente na presidência do Senado. Então, acho que, como os nossos alunos aqui, eles estão também nessa parte mais de background de cenário político, etc., acho que é legal trazer para a gente entender por que a reforma tributária saiu, né, afinal do papel, e por que a gente tem esse ganho ao país. Acho que foi uma construção a muitas mãos, e acho que o país tem a ganhar com isso, né? O país tem a ganhar com esse encontro de interesses de setores, de estados, de deputados, de senadores, das diferentes casas legislativas, de governo também. Então, acho que é interessante a gente trazer esse background só para entender por que toda essa técnica que eles trouxeram aqui com muito brilhantismo, porque essa técnica aconteceu, de fato, né? Por que esses atores todos sentaram na mesa para conversar e se entenderam, né? Um dos pontos positivos dos grupos de trabalho é que eles tentaram esgotar todos os setores. Então, assim, seria
eles não pulverizaram o trabalho desses setores, né? Eles concentraram o trabalho dos setores em atores que realmente iriam escutá-los, ou né, não necessariamente atendê-los, mas escutá-los. Então, a gente vê, inclusive, no próprio relatório que eles produziram, do grupo de trabalho, eles colocam todos os atores que eles escutaram, há uma lista ali, uma espécie de prestação. Então, bem ou mal, eles tentaram ouvir todos os setores da maneira como eles puderam. Então, isso teve uma participação muito grande da sociedade civil nesse processo de discussão, de levar cada um as suas pautas. E eu acho que isso também trouxe essa possibilidade, né? Você abrir para o diálogo traz essa possibilidade também, muito embora a gente saiba que a força política ali das presidências e das lideranças, ela seja muito grande, abrir para o diálogo que vai fazer pressão para essas forças políticas é relevante também. Então, acho que a ideia do grupo de trabalho sem força vinculativa foi uma ideia muito inteligente da parte do presidente dentro desse processo. Até para trazer um exemplo prático, né? A gente estava trabalhando para um setor em específico na reforma e ocorreu uma coisa muito interessante no grupo de trabalho cujo deputado Cláudio Cajado fazia parte. Eu tinha um amigo que estava em conversa com ele, estava numa reunião, e eu perguntei, olha, a gente pode ir aí para levar um pleito? Aí o meu colega respondeu, é só vir. Ele falou que é só vir. Então, assim, é uma coisa relativamente rara do ponto de vista da atuação de relações governamentais no legislativo. De no mesmo dia você falar, eu preciso falar com o deputado Cláudio Cajado, e você tem um posicionamento do seguinte sentido, é só vir. Eles estavam tão abertos realmente a escutar os setores, a escutar os problemas, que acontecia dessa forma, né? O grupo de trabalho dava um pouco dessa liberdade para esses parlamentares, obviamente com uma certa prestação de contas ao presidente Arthur Lira também, porque são deputados próximos a ele, então ele tinha esse controle, e a gente chegou até num ponto, já que a gente está aqui, está na ressaca da aprovação do PLP 68, a gente estava também com o relator Eduardo Braga, e a gente chegou num ponto em que o relator Eduardo Braga, ele sabia exatamente qual que seria a demanda de um setor específico. Ele falava com a pessoa de agenda dele, falava, se vier uma pessoa do setor de mineração, eu não quero ouvir sobre imposto de exportação, sobre majoração de exportação, eu não quero ouvir sobre isso. Se você quiser falar sobre qualquer outra coisa, tudo bem. Ele sabia que a demanda seria essa. Assim, então, chegou num nível tão grande de especialização e de ouvir os setores, que os agenda holders, os principais líderes, já meio que sabiam ali o que cada setor ia chorar, né? E estavam preparados para isso, para também não desfazer esse equilíbrio muito, muito fino, né? Que a reforma tributária exige para que seja aprovada, para que você consiga, principalmente na parte da PEC, mas também dos PLPs que exigem quórum qualificado, justamente para não mexer nessa maioria construída em relação a isso, né? Bom, retomando aqui a mediação, o Bernardo lembrou muito bem, né, da questão da criação dos GTs e do controle político, e inclusive enfim, eram tantas demandas, tão complexa a questão do PLP, de 2 PLPs, de um sistema tributário, mas, enfim, que acabou sendo possível, dada a complexidade e as agendas e tantas demandas, só foi possível, de fato, dar vazão a só um PLP 68, né? Por mais que tenham sido criados 2 grupos de trabalho, GT1 responsável pelo PLP 68 e o GT2 responsável pelo PLP 108, o que realmente prosseguiu no processo legislativo em 2024 foi somente, por enquanto, o PLP 68, né? Não teve tempo, não teve condições políticas da gente ter o PLP 108 sendo também, enfim, tendo prosseguimento ainda em 2024, e a gente vai seguir com ele em 2025. E é interessante, você falou dos GTs também, eu me lembrei, na expectativa da gente receber os projetos de lei complementar do governo, a gente teve uma movimentação muito interessante das frentes parlamentares na Câmara dos Deputados, né? A gente sabe que as frentes parlamentares, elas têm um poder de negociação e de enfrentamento, de oposição ou de apoio, e principalmente de defesas técnicas, né? De setores importantes, né? A FPA, FPE, FCS, diversas delas, né? Na Câmara dos Deputados tem muitas, mas tem algumas que chamam mais atenção, que de fato são realmente organizadas e que se organizam junto aos deputados que são presidentes, né? Ali atuam junto nas coordenações dessas frentes, e eles se organizaram, uma grande
uma união de várias frentes, justamente oportunizando os setores a virem na Câmara dos Deputados e serem ouvidos. Então, houve uma série de audiências onde vários setores tiveram oportunidade, dentro da Câmara dos Deputados, de mostrarem qual era a reforma tributária ideal para eles. E eu acho que isso, como nós aqui, né, analistas políticos, Governors, né, das relações institucionais e governamentais, foi um exercício muito interessante, acompanhar já desde nesse primeiro momento, assistir e observar as notas técnicas desses setores, nesse momento, né, muito transparente, a gente podia acompanhar em loco ou em YouTube, porque era numa comissão da Câmara dos Deputados ali, cada setor apresentando a sua reforma tributária ideal, a partir desse movimento que as frentes parlamentares fizeram. Então, esse eu acho que foi um movimento muito interessante, para a gente já ter conhecimento do quão denso era, do quão denso teria que ser esse texto, antes mesmo do PLP 68 surgir, já antevendo e já nos preparando e estudando, né? Acho que foi uma oportunidade muito interessante, foi um momento muito... Sim, foi democratizado mais esse processo, né? E aí, quando foi criado justamente esse GT, a gente já tinha uma noção, um domínio melhor de como os setores iam, de fato, defender as suas causas. Por mais que a Luana defenda só um setor, por mais que o Emerson tenha só um setor, assim como o Bernardo, a gente, como profissional de relações institucionais e governamentais, a gente teve uma noção muito mais global das complexidades de cada setor a partir desse primeiro momento, do início do segundo semestre, quando teve esse trabalho das frentes parlamentares que oportunizaram em audiências públicas cada setor trazer um pouco da sua perspectiva do que era a reforma tributária ideal para ele. Enfim, foi interessante, foi tudo muito novo nesse sentido, mas eu acho que foi muito interessante. E a gente sai um pouco mais preparado para desenvolver as tratativas e os arranjos políticos para o PLP 108 ano que vem, né? Bom, vamos torcer para ser mais simples, mais fácil. Talvez a matéria seja um pouco menos complexa, né? Porque realmente o PLP 68 era o coração da reforma tributária, mas vamos ver o que vai acontecer, a gente ainda não sabe, né? É difícil fazer essa análise futurística. Mas seguindo, então, para os debates, gente, eu acho que, assim, agora eu quero realmente explorar um pouquinho mais de vocês e levantar algumas questões para vocês responderem aqui. Enfim, vou primeiro questionar a Luana. Luana, a questão, assim, você falou muito de um setor específico, né, que você trabalha, e eu queria saber como que foram as tratativas e como que se mostrou, no final das contas, a questão do imposto seletivo para o setor de veículos. Certo. Eu, inclusive, falando de audiência pública, quem acompanhou a audiência pública do imposto seletivo toda, tem todo o meu respeito, porque foi uma audiência bastante longa. E falando especificamente do setor, havia uma expectativa, antes da inclusão de veículos dentro do imposto seletivo, de que você seria o fim do IPI, né? Então, você retiraria a carga de IPI dentro dos veículos. Mas, obviamente, pensando numa lógica de que a gente não pode sobrecarregar mais ainda a carga da alíquota, o veículo foi incluído no imposto seletivo. E foi incluída no imposto seletivo. Na saída da Câmara, quando o texto sai da Câmara, ele sai da Câmara levando em consideração não apenas os requisitos de emissão, porque imposto seletivo e imposto do pecado, você tem que pensar numa lógica daquilo que prejudica, né? O que vai prejudicar? Então, você aumenta a emissão, e aí você vai numa cadeia longa, né? Doenças, enfim, vícios e etc. Ele foi nessa lógica, ele sai da Câmara nessa lógica, também em linha com o Mover, porque, de novo, quando você pensa em Brasil, você pensa em produção industrial, você tem que também colocar alguma coisa que beneficie a indústria nacional, porque, de novo, se eu olho para o meu global e falo para ele que é mais fácil importar, ele não vai querer produzir aqui, é a conta lógica. Então, assim, eu tenho que colocar também numa diminuição de custo, algo que beneficie a produção nacional. Então, ele sai da Câmara
lógico, com essa lógica de descarbonizar, dando algum incentivo para aqueles veículos que emitem menos, mas também levando em consideração a produção nacional, processo produtivo, etapas fabris, segurança veicular, dentre tantos outros requisitos. Pois bem, ele chega no Senado, e aí o senador Eduardo Braga entende que toda essa parte de produção industrial ela é irrelevante para a consideração do imposto seletivo. Então, ele retira 5 itens considerados de etapas fabris, ele considera processo produtivo básico, e etc., toda essa parte que beneficia a produção industrial, e ele entende que você precisa tributar apenas a parte da emissão, uma vez que o imposto seletivo trata disso. O texto que sai da Câmara, ele sai em linha com o MOVER, que é a política industrial automotiva do país. Então, hoje o cenário que a gente tem é um texto que sai da Câmara bem discutido, muito embora o setor ele esteja em desacordo com ele, mas agora o imposto está posto, e a gente volta para a Câmara e vamos trabalhar para voltar ao texto que saiu de lá, porque a gente entende que a gente precisa beneficiar de alguma forma, muito embora você tenha eu entendo que seja uma substituição tributária, né, o termo técnico não é esse, mas você tira o IPI, você entra em imposto seletivo para você não sobrecarregar mais a alíquota, mas a gente entende também que é necessário, na diminuição dessa alíquota, considerar o processo produtivo. Esse ano, só para vocês terem ideia, o mercado de carros chineses chegou à marca de 7%, então ele está acima de marcas como Honda, enfim, ele cresceu a tal ponto que ele já está ali numa linha de estar acima de marcas que têm grande relevância e que produzem dentro do Brasil. Então, quando você beneficia a importação, também esse é um processo importante para você tratar bem a indústria nacional, que gera emprego, né, que gera renda, que exporta e põe o Brasil num lugar relevante na indústria mundial. Então, acho que é isso que a gente precisa levar em consideração, não apenas, ótimo, o imposto está posto, mas a gente precisa sempre olhar para o lado da indústria nacional. E aqui é o que o setor vai trabalhar nesse sentido na volta da Câmara, e a gente está bastante, com uma expectativa muito boa para a volta na semana que vem. Ponto interessante aí. Essa mudança que não foi ruim, não foi boa para o setor, né, que ocorreu no Senado, que vai ser tentada de novo, assim, e que agora no retorno da Câmara vai se tentar reajustar, né, impacta também a questão de importação e exportação, né, assim, nós éramos montadores e nós queremos produzir tudo aqui no Brasil, né, e essa mudança do imposto seletivo também impacta o cenário de importação e exportação desses produtos aqui. De certa forma, sim. Se você mantém o texto da forma como ele está, você coloca todo mundo no mesmo patamar. Eu acho que é um pouco do que você até citou de outros setores, né? Você coloca todo mundo no mesmo patamar. E aí é uma questão de justiça, você está produzindo aqui. Então, você precisa levar em consideração toda essa questão, né? Hoje, a reforma tributária no cenário de exportação, ela é muito benéfica, visto que você acaba exportando tributo também, isso não é legal. Hoje a nossa indústria, ela corre com aqueles coletes de crossfit que tem um peso, né? Então você compete com o cara de fora com 50 quilos a mais. Então a reforma tributária, ela chega de maneira muito positiva nesse sentido, né? Mas você precisa olhar para a indústria nacional para nós não sermos meros montadores. Nós queremos produzir tecnologia, nós queremos produzir aqui do zero. Eu tenho particularmente um orgulho muito grande porque nós produzimos carros do zero, tecnologia do zero, no Nordeste. Então, se você jamais imaginava isso há um tempo atrás. Então, você tem um veículo produzido, tecnologia pensada por brasileiros, um veículo cujo design é nacional e que vai para fora. Esse carro ele vai para a Índia. A nossa tecnologia ela é exportada para os Estados Unidos, veja bem. Né, os nossos sistemas são importados. Então, assim, se você coloca todo mundo no mesmo patamar, a gente vai pensar, a gente enquanto indústria, né, e eu falo enquanto empresa, a gente vai pensar onde que está sendo mais barato, porque no final, na ponta, é o custo que conta. Então, assim,
é importante, eu acho que a gente tem uma simplificação tributária, mas o macro, e aí são diversos setores, eu falo, né, e eu advogo especificamente no meu setor, mas todos os setores olham para a ponta, né, porque no fim é o consumidor, no fim o preço vai para o consumidor, e é o poder de compra, né, e tratando de imposto seletivo, é a renovação de frota, se o carro fica mais caro, a frota fica mais velha, então são tantos fatores, sabe, Raquel, são tantos fatores que eu acho que quando você olha com mais carinho para a indústria nacional e você fala, olha, quem produz aqui, querendo ou não, dentro desse processo, ele vai ter um pouco de benefício, eu acho que é isso. O peso ele é tão grande que quando você olha com um pouco mais de carinho, você consegue tornar a indústria competitiva, porque se dessa forma a gente já exporta, com esse peso, né, com esse colete, a gente já exporta, a gente trabalha, imagina sem. Perfeito, que bom, né? Assim, tem um futuro bom aí, tem uma perspectiva boa aí à vista, realmente, sim. Eu acho que sim, a gente vem de um processo muito difícil desde a pandemia, né? Tivemos várias crises de semicondutores que pressionaram, esse ano nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, assim, acho que a reforma tributária, ela é vista pelo setor de maneira muito positiva. Semicondutores e tecnologia da informação, a gente teve avanços interessantes também em 2024, né? Com certeza. Acho que esse é um papo para uma conversa, já fica aqui a nossa dica. Sim. Vamos lá, então, vou passar para o Emerson agora, que também tem algumas questões que eu queria explorar com você, Emerson. Questão da conexão entre trabalho e tributação. Como que essa reforma tributária impacta o emprego e as relações de trabalho? Bom, esse tema, Raquel, ele é bastante interessante, porque, de fato, eu acho que todo mundo aqui rapidamente consegue entender que há uma conexão entre trabalho e tributação. A gente tem uma alta informalidade no Brasil, por quê? Porque a contribuição previdenciária é gigantesca. Você tem muita pejotização, por quê? Porque é muito mais barato contratar PJ do que contratar, né, o MEI, então é quase de graça, né? Então, você tem uma relação muito forte entre trabalho e tributação, né? Isso significa que qualquer reforma, seja ela do consumo, no caso, a da renda, desoneração de folha, tudo isso é relação entre trabalho e tributação, né? E aí a reforma, ela vai ter assim, na nossa visão, vai ter um aspecto bem interessante na parte do emprego, porque o estímulo ao investimento é muito grande, o ganho de competitividade, a dinâmica que ela de fato vai trazer para a economia é muito interessante. Do outro lado, ela é uma reforma que estimula o próprio investimento na produtividade, na automação e etc, etc. Então, e ela penaliza uma parte de setores de serviços que são mais intensivos em mão de obra e etc. Então, assim, você tem aspectos diferentes, mas eu diria assim que a conta fecha, na minha opinião. É lógico que eu acho que o desafio do trabalho para frente está muito ligado também à questão da inteligência artificial, tem várias outras questões, né? Mas a reforma, eu acho que ela traz um aspecto que é positivo nesse sentido. E aí entra para uma outra coisa assim que foi, novamente, um outro efeito, mas que pouca gente acaba conhecendo, né? E eu comentei um pouquinho aqui. É que você hoje, na hora que você vai definir sua rede de produção, o que você contrata, o que você produz direto, como é que você faz, né? Muitos dos serviços que você contrata, você pensa assim, olha, para eu contratar isso aqui, além do custo de pessoal, eu tenho o custo da empresa e eu tenho aqui um monte de imposto, ISS, PiscoFins, que muitos não geram crédito, ISS nunca gera crédito. O que a reforma faz? Ela acaba com isso daqui, essa parte do imposto, na hora que aquilo tudo vira crédito, que eu comentei da outra vez. Quando ela faz isso, o que ela está dizendo? Olha, fica mais barato você terceirizar. Se você está pensando, são escolhas, a sua escolha passa a ser mais técnica. Faz sentido eu ter primário, eu fazer, ou faz sentido eu terceirizar? Deixa de ter um pênalti tributário aqui, uma penalização tributária, né? Então você passa a ter redes de produção até mais eficientes e tudo. Isso é muito interessante, porque isso acaba desdobrando em questões sindicais. Tá? E isso foi interessante, porque acaba não sendo um tema explorado na reforma, mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Se o banco terceiriza TI,
se ele terceiriza segurança, se ele terceiriza, não sei, o bancário pode fazer a greve que quiser, que a gente não vai sentir. Se é tudo primarizado, a força do sindicato é outra. E eu estou dando o exemplo do banco, mas pode ser qualquer tipo de negócio, né? Então, acaba que esse estímulo, depois que a terceirização passou a ser permitida, etc., ainda tinha uma penalidade tributária, agora não tem mais, né? Então, você vai organizar as coisas da forma mais eficiente, isso vai se desdobrar em algumas questões sindicais. E aí vem a outra questão que todo mundo pergunta. E a pejotização? Vamos pejotizar tudo para gerar crédito? Essa é a pergunta clássica, né? Na verdade, você já tem, assim, o PJ ele tem uma carga pequena ali, e vai continuar tendo uma carga pequena dos impostos do consumo, e essa carga vai deixar de sumir, vai ficar 2% mais barato, 3% mais barato, vai, 4%, 6% vai ficar mais barato. Então você teria algo nessa direção. Mas aí eu acho inexorável que vem a reforma da renda e dá uma reposicionada nisso. Então aí você já começa a falar em tributação de dividendo, do próprio PJ, você começa a reposicionar e aí você equilibra um pouco mais isso até antes da própria reforma começar a vigir, né? Então, muito... E aí vem outras questões. E se durante a reforma, além da renda e tributação de dividendo, também desonerar a folha, porque os setores que empregam mais, não sei o quê. Aí você já muda de novo as composições de como a coisa da força de trabalho vai se organizar, como as redes de produção vão se organizar, como o trabalho vai se organizar, né? Então é bem dinâmico e é bem interessante, e a gente vai assistir isso muito também de acordo com o que vem pela frente aí nessa parte de reforma de renda e folha. Você já está antevendo um drama na próxima reforma de renda, que é a pejotização e a terceirização, mas a pejotização especial, né? Pelo cenário que você mostrou, realmente. Bom, vamos ver, né, o cenário. Por enquanto, então, vamos ficar com o PLP 68, que é o que a gente tem, o texto que a gente tem realmente para analisar. E em relação, Emerson, a todas essas construções legislativas complexas em torno da Emenda Constitucional 132, ao PLP 68, como é que você avalia esse processo e o papel dos profissionais de relações institucionais e governamentais nesse processo todo? Bom, a reforma foi uma experiência riquíssima para milhares de profissionais de RIG, né? Assim, eu acho que foi muito bacana. A gente teve a oportunidade aqui com o Castro Fayet de também discutir essas questões na briga ela tem uma dificuldade grande. Por quê? Porque ela é muito complexa tecnicamente, né? E o que é pior, um monte de subsídio que a gente recebe, assim, se você levar, você passa vergonha na frente do API, da Receita Federal, sabe? Então, assim, pela própria complexidade, né? Então, a reforma, ela exige muito do profissional de RIG também, do estar tentando mostrar o ambiente, para onde as coisas estão indo, o que é viável, o que não é viável, o que pode fazer sentido, o que não pode, né? Mas ajudar aí a levar uma discussão qualificada. Construir boas narrativas, né? Claro, todo mundo tem uma narrativa, né? Então, eu acho que tem muita coisa que tem mérito. Eu acho que o processo legislativo teve coisas muito boas, como foram citadas aqui, teve coisas que eu particularmente não acho que são muito boas, mas enfim, é o processo legislativo. Eu vou só dar um exemplo. Você chega, você faz várias audiências no Senado, cada um vai lá, tem seus 10 minutinhos para vender seu peixe, 7 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e aquilo tem uma tensão muito relativa, porque a coisa está ali basicamente com o relator e a fazenda. O relator e a fazenda. E aí, quando chega, de repente, na CCJ, que os senadores podem, de fato, fazer uma discussão, a gente teve uma sessão da CCJ. Uma sessão. Né? Então, assim, e ali o relator, acho que teve bom senso, foi flexível em algumas questões, etc. Mas não foi fácil, tá aqui, indústria automotiva, várias situações, foi difícil da gente chegar. E tem mais um ponto que
que para o profissional de RIG era um desafio grande na reforma, é que poucos parlamentares entendiam da reforma. Então, assim, até para você levar um bom argumento, uma boa construção, você depende da força de parlamentares que apoiam aquela causa, né? Então, isso criava um outro desafio, né, para o RIG, né? Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, assim, coisas acabaram, coisas boas deixaram de ser feitas, muitas coisas boas foram feitas, ficaram alguns probleminhas, a gente falando ali do Simples, é um negócio tão interessante, assim, eu falei assim, ó, desenvolvimento regional, eu acho que foi algo que foi meio deixado, foi colocado lá, ó, vai ter um bolo de dinheiro, pronto, né? Pronto. Aí, na parte do Simples, eu falei, olha, o Simples também foi uma discussão deixada de lado. Foi assim, o Simples vai ficar tudo do jeito que está. Deixar tudo do jeito que está, tem esse reflexo aqui que a gente está falando. E só para vocês terem uma ideia, se o Simples ao consumidor, ele vai ter uma vantagem competitiva gigante em relação ao lucro real, né, 20% de vantagem, quando você está no meio da cadeia, um prestador de serviços no Simples, né, o prestador de serviços no Simples, ou no lucro real, no meio da cadeia, o do Simples tem 8, o outro tem 26,5, isso daqui não faz a menor diferença. Então, hoje, o do Simples ele tem um ganho tributário, ele tem uma vantagem tributária em relação ao maior, quando ele está no meio da cadeia. Ele tem uma vantagem tributária, geração de crédito fixo, um monte de coisa. Passa a reforma, esse é 8, esse é 26. Isso equivale a zero, porque tudo isso vira crédito, é aquilo que eu falei, é só uma antecipação de imposto. Contratei no Simples, eu antecipei pouco imposto, vou pagar a diferença. Contratei no lucro real, antecipei mais imposto, vou pagar menos diferença depois. Mas, no fundo, ficou indiferente. Então, o prestador de serviços do Simples no meio da cadeia virou um problema para esse prestador, né? E pro... Enfim, mas o que mas acaba que é isso, a reforma é tão grande, tão complexa, que você acaba, cara, isso daqui vai ter que ficar pelo meio do caminho, não tem jeito, né? Então, assim, mas é uma experiência realmente muito, muito interessante para os profissionais de RIG. Eu acho que aproximou muitos setores da própria, né, do próprio Congresso, setores, muita gente teve que vir mais, que está aqui, que está presente, se organizar, isso, construir narrativas, assim. Então foi uma experiência, eu acho que para a área de RIG, assim, muito rica. Vamos lá, então, finalizando aqui minha série de perguntas para o Bernardo agora, voltando para a questão política, para todo esse agenciamento político aí, para as articulações políticas. Voltando aqui na questão das escolhas das relatorias. A gente sabe que as relatorias nunca são, por acaso, num projeto como esse, então, não seriam, né, assim, questões como proximidade com os presidentes das casas, questões como de qual partido você é, né, como, se você vai muito nas reuniões ou não, enfim, tem muitas questões aí subjetivas que influenciam sobremaneira a definição de relatorias e como que você analisou essas questões e as escolhas das relatorias, como que você, se você tem algum cenário aí para 2025 também, enfim, fica à vontade. Não, acho que o que o Emerson falou é muito, assim, é muito latente ali na Câmara e no Senado. Você não tem deputados e senadores que entendem da matéria a fundo, né? Eles vão, às vezes, para a audiência pública para realmente aprender, né? Porque eles realmente não tocam aquilo. Acho que todos nós tivemos um pouco da experiência, talvez, do RIG de setor elétrico, né? Porque o RIG de setor elétrico é um dos que sofre também com essa falta de compreensão de muitos parlamentares de um setor tão complexo, né? E a reforma, tendo esse nível de complexidade, acho que trouxe um pouco isso. Então, o primeiro ponto é que ficou um pouco mais fácil, ou talvez menos difícil, tanto para Arthur quanto para Rodrigo, de escolherem nomes assim que pelo menos soubessem o que estava acontecendo, né? No mínimo isso, para poder ter os diálogos e para poder discutir com um quadro, que o Emerson falou, o Bernardo Api, para poder discutir com esse mega agenda holder que a gente teve, né? Um secretário extraordinário de reforma tributária, não é algo usual
né? Eu acho que isso demonstra um pouco também aquilo que a gente comentou ali na minha primeira intervenção, sobre a priorização da reforma tributária pelo governo, né? Você trazer um quadro desse e dar esse status, né? E a gente sabe o quanto que ele tocou o dia a dia da reforma, né? O quanto ele não precisava pedir permissão para Fernando Haddad, não precisava pedir permissão para a Receita Federal, não precisava, ele tocava, ele é o dono da pauta, né? Dentro do governo. Então, você escolher um relator para fazer esse diálogo desse nível, com um quadro como o Bernard Api, precisava primeiro ter uma questão técnica, né? Você precisava ali ter um parlamentar que que conseguisse encostar na pauta, né? E nesse sentido, acho que até, de certa forma, o parlamento brasileiro se beneficiou um pouco da volta do deputado Rauli, né? Que foi um processo até, enfim, diferente, que é um mega defensor da reforma tributária, sempre muito participativo, sempre nos debates sobre reforma tributária, quando a reforma tributária estava em baixa, quando estava em alta, quando a gente sabia que não ia passar, quando a gente sabia que ia passar, ele sempre estava defendendo os pontos dele. Então, acho que a gente se beneficiou da volta de um deputado que é um dos grandes conhecedores aí do sistema tributário brasileiro e de soluções também para ele. Mas, obviamente, que a gente teve outros também que passaram a tocar muito a pauta. A gente citou aqui aqueles que tiveram no GT, né? E dentro por exemplo, da Câmara, onde a gente teve o deputado Reginaldo Lopes com bastante protagonismo, acho que a questão política, em termos de trânsito no governo, pode ter falado um pouco mais alto. Quando você vai para o Senado, que é uma casa federativa, eu acho que a origem do senador Eduardo Braga, e também o fato de ele já ter, enfim, relatado coisas muito difíceis. A gente falou aqui do setor elétrico, um deputado, aliás, um senador muito atuante no setor elétrico, que não é simples de entender, né? Assim, acho que se ele entender o setor elétrico, acho que ele poderia... Pois é. E aí você tem... e acho que, assim, no Senado em particular, como você tem esse proposital desequilíbrio federativo para que estados do Norte e do Nordeste sejam mais representados do que na Câmara, onde a representação é pela população, você tem que tomar muito cuidado com quem você não escolhe para ser relator, né? E aí talvez não escolher o senador Eduardo Braga como relator fosse uma decisão bastante complexa, do ponto de vista de deixar de fora um ator que é muito articulado, que tem um histórico grande de entendimento de várias questões, já foi governador, enfim, e que tem uma capacidade de fazer a pauta andar, de fato, né? De ouvir setores, de aguentar uma pressão, né? Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. E aí você perguntou de 2025, né, do PLP 108, o senador Eduardo Braga ele já relatou a PEC, já relatou o 68, e aí muitos falam que ele seria o nome ideal para relatar o 108 também. Só que a pressão é muito grande, né, o desgaste é muito grande, você tem que dizer não para muita gente, então tem todos esses fatores que acredito que agora Davi Alcolumbre vai levar em consideração para escolher o relator do 108. E nas leis ordinárias, eu acho que a gente já tem os nomes, mais ou menos, né? Assim, os que já se envolveram nos debates. Muito interessante, porque a Luana comentou da audiência pública do imposto seletivo, né? Que foi muito longa. E a gente sabe quais são os deputados e senadores que só pediam a palavra e falavam um pouco que a assessoria tinha dito e depois iam embora. E aqueles que realmente acompanharam o debate, né? Então, muitos daqueles que estavam no GTs, e muitos daqueles que gostam da pauta, enfim, dá para contar ali 20, 30 nomes, talvez, que tiveram esse nível de envolvimento e que acho que nas leis ordinárias, onde cada setor ali vai especificar algum mandamento ali da lei complementar, acho que a gente já tem mais ou menos aqueles que já se envolveram no debate. Aí no 108 tem essa dúvida, né? Você tem o senador Eduardo Braga como um grande guarda-chuva desses temas, né? E um senador que realmente ele tem uma capacidade de resistir a pressões, né? Então, acho que isso, dada a experiência dele, é algo a ser muito levado em consideração. Mas também tem, na política, né, tem muito essa coisa do ciúme, né? Então, assim, os outros senadores vão ficar, talvez, fiquem um pouco chateados de uma pauta tão grande ficar na... Exatamente. Então, assim, dado esse ciúme, talvez a solução natural seja buscar outro nome, mas o senador Eduardo Braga vai estar sempre ali se envolvendo nas discussões. Mas acho que é mais ou menos esse o cenário que a gente vislumbra. As discussões de leis ordinárias elas vão ser muito mais segmentadas, né, vão ser muito mais setoriais, muitas das vezes. O PLP 108 já não. E o PLP 108, se a gente lembrar da tramitação da PEC, era um tema que causava
o comitê gestor era um tema que causava muita discussão entre políticos, porque você tinha um medo de você criar um órgão político, né, basicamente, que queria advogar ali por interesses de estados e municípios em detrimento de outros, aí você precisava ter uma disputa, e aí o deputado de um estado brigava com o deputado do outro, porque achava que ia ter que ter mais poder e mais assento no comitê gestor, mas eu acho que hoje em dia está relativamente pacificado, é um comitê gestor bastante administrativo, um comitê gestor bastante automático, digamos assim. Alguns deputados até usam uma figura de linguagem de um comitê gestor que é uma IA, né? É basicamente uma IA para distribuir tributos aí para a federação. Então, acho que tende a ser um PLP um pouco mais tranquilo e talvez outro senador possa tocar. E as relatorias de leis ordinárias, acho que a gente já tem um mapa aí relativamente bem desenhado, né? Eu vejo essa questão de tudo com o senador Eduardo Braga um pouco questionável por isso, né? Acho que outros vão querer também pegar esse estrelato, outros também têm competência, né? Assim, para isso, vamos ver realmente como que o Alcolumbre vai manejar essas demandas, né? Esses interesses, e quem realmente vai dar conta da pressão que, como você mesmo disse, o Braga dá conta, isso é um fato. Vamos ver, né? E realmente, assim, perdão, pode falar. Imagina, e tem um fator interessante, né? Porque quando você pega essas reformas estruturais, normalmente elas são relativamente impopulares, né? Você pega reforma trabalhista, reforma da Previdência, as pessoas que participaram não voltam, né? Somem, assim, misteriosamente não voltam ao Congresso Nacional. E quando você fala de uma reforma tributária de consumo, não tem a perda de votos, né? Porque a população acaba não... porque ninguém entende, a população... Lá em 2033, talvez as pessoas comecem a ver, foi aquilo, né? Nossa, pesou! Pois é. Mas, por outro lado, você tem o desgaste com os setores, né? E assim, a gente sabe que o impacto econômico dos setores nos estados, isso tem tudo a ver com a trajetória política de muitas lideranças. Então, você veja, você colocou o Eduardo Braga como relator da reforma. A gente tem uma Zona Franca que, assim, foi mantida, a gente tem alguns benefícios da Zona Franca que foram estendidos, né? Então, assim, esse desgaste que vem de uma reforma como essa está muito mais focada na questão do setorial, né? Então, acho que seria por aí também a gente imaginar da onde vem, né, a dificuldade política de você relatar um tema como esse. Você destacou uma questão muito interessante aí. Talvez com o PLP 108 a gente tenha um desgaste político um pouco maior, porque PLP 108 lida com gestão dos tributos. E a gente sabe que desde o início isso foi muito complicado para o governo na escrita desse PLP junto aos entes federativos, né? Então, assim, a inclusão, por exemplo, do ITCMD ali, né? Assim, foram algumas concessões realizadas ali justamente para que os governadores se sentissem confortáveis com o que eles consideram a perda do poder de tributar, né? Que, de fato, com a simplificação tributária em 2 tributos, IBS e CBS, as secretarias de Fazenda estaduais vão perder parte desse poder. E os governadores se sentem muito inseguros nesse sentido. Então, a relatoria e o manejo político do PLP 108 vai ser muito importante nesse sentido, e talvez a gente possa ver um desgaste político maior por conta disso, do que foi no 68. Vamos ver. Bom, gente, já está adiantando a hora aqui, porque ficou muito interessante. Eu vou verificar aqui se a gente tem alguma pergunta no chat. Eu não sei, eu não estou vendo nenhuma pergunta, eu não sei se tem. Tem alguma aí? Não, então, perfeito. Nem aqui também. Então, a gente vai seguir aqui agora para o grande finale, que é justamente a entrega dos certificados pelo presidente da Brig, o Jean, encerrando aqui os trabalhos do seminário. Vai ser depois da transmissão, gente. Então, eu encerro aqui os trabalhos. Novamente, muito obrigada aqui pelo trabalho da Brig junto ao IDP, por mais um evento que promove, enfim, debates éticos e transparentes sobre uma questão tão relevante que é um novo sistema tributário brasileiro, depois de 40 anos de debates. Enfim, temos textos propositivos para debater, criticar, reformular, e, enfim, estamos nesse processo, trabalhando nele, contemporâneos a ele,
Tenho certeza de que a Brig vai ter muitos outros eventos como esse. Então, contem com a gente. Obrigada, Luana, Emerson e Bernardo. Aprendi muito com vocês aqui. Obrigada aos que estão presentes e aos que acompanharam remotamente. Boa noite a todas e todos.